Olá, bem-vindos! Nós estamos chegando com Entre Linhas dessa terça-feira, hoje, dia 23 de março de 2021. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Eudes Figueiredo, apresentador aqui do programa, comentando os assuntos do dia. Divaldo Ceresini, Aline Scarelli e Adolfo Padilha. A direção-geral é de Bruno Maluli. E nós vamos começar com a primeira informação de hoje, uma informação muito importante já para colocar aí para discussão dos nossos comentaristas convidados. O PSDB entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a Lei de Segurança Nacional. Os tucanos afirmam que a legislação descumpre preceitos fundamentais da Constituição, em especial o direito à liberdade de expressão. A Lei de Segurança Nacional é de 1983, quando o país ainda vivia sob o regime militar. Vamos lá para o comentário de Aline Scarelli. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Eudes, Padilha e Divaldo. Essa Lei de Segurança Nacional, ela precisa dizer um pouco sobre ela, porque ela é um filhote lá da ditadura, né? Um resquício da ditadura. Ela é uma legislação, uma produção legislativa que manchou nossa história. Naquele momento já não tinha razão de ser, de existir, hoje então menos ainda. O PSDB, como qualquer outro partido, como qualquer outras instituições que têm legitimidade para litigar no INSS, pode se insurgir contra uma legislação que está desatualizada, que merece ser reformulada, passar por reforma, né? Ela contraria a Constituição. Então, na época da ditadura, olha só, o que essa lei previa? Que tipificava condutas que atentam contra a segurança do país, contra a ordem social e contra... e olha como a tipificação do crime, veja só, vou ler. Prevê ainda que as condutas delituosas previstas na lei estão, por exemplo, o ato de devastar, saquear, extorquir, roubar, manter cárcere, incendiar, depredar, atos de terrorismo. Esse ato de terrorismo foi implementado mais recentemente, né? Então, são inúmeras críticas do uso dessa lei. E uma das referências que eu usei para dizer que ela realmente precisa ser reformulada, talvez integralmente revogada, é a questão do jurista Pier Paolo Cruz Bottini, que ele fala: essa lei é um entulho autoritário e que o governo Bolsonaro tem cometido vários excessos para utilizá-la, que foi o que aconteceu recentemente, né? Ele usa o dispositivo de lei para insurgir contra pessoas que se colocam com contraposição ao governo. Então, você não tem liberdade de expressão. Então, o PSDB está correto e vão vir outras ações dessa maneira, se insurgindo contra a lei. Adolfo Padilha, bom dia. A sua opinião sobre esta lei? Eu acho engraçado como que as pessoas têm posição política contra o Bolsonaro, eles caem em contradição, né? Ao ver aí o comentário da amiga Aline. Ela vale só para os apoiadores do governo, né? Os apoiadores do governo que se manifestam em apoio ao governo a estabilidade democrática, segurança, colocar em risco a segurança nacional. Prenderam até um deputado, né, com isso. E agora, quando começa a valer para os dois lados, a mania desse pessoal que faz oposição, nem todos, claro, mas aqueles que fazem a oposição mais agressiva, chamam ele de genocida, chamam ele de tudo quanto é sida que existe, inclusive em artigos de grandes jornais, grandes no tamanho, mas pequeno no teor e na qualidade de leitura, como alguns que nós temos aí, que se perderam na ideologia política durante esse mandato do atual governo federal, chama ele de tudo quanto é nome. Aí ele começa a usar o que usam contra os apoiadores dele, aí vem o PSDB querendo mudar a regra do jogo. Eu até concordo que tem que ser atualizado, sim, as questões. Até concordo com um ponto que a Aline falou aí, coisas estão baseadas em coisas lá do passado. Mas também nego todo o resto, né? A Discover tem um canal chamado Story, Aline, tem um programa chamado Politicamente Correto. Assiste ele, inclusive com depoimentos de pessoas da esquerda dizendo o que foi a ditadura no ponto de vista de vocês e que de fato foi a ditadura no ponto de vista deles que inclusive apoiaram e viveram aquele momento. Vamos lá, Divaldo Ceresini, a sua opinião, tem que mudar essa lei aí de segurança nacional? Olha, eu penso que sim. É interessante o Padilha dizer, né, na contradição do discurso, porque até pouco tempo atrás, quando o próprio
o Daniel Silveira foi enquadrado nessa lei aí, por aquele inquérito absurdo do STF, nós ouvimos algumas pessoas criticarem essa lei. São as mesmas pessoas que agora batem palma quando o presidente faz uso dela, no meu entendimento, sim, para tentar calar a boca de quem tem alguma opinião contrária a ele. Na verdade, o presidente, quem observar, e vários ex-aliados dele dizem isso, ele tem uma necessidade constante de receber aplausos e de se firmar como salvador da pátria. Essa lei, como tantas outras leis, precisam sim de renovação. Nós precisamos de leis com mais qualidades, de menos leis e leis com mais qualidade. Só que isso se faz quando a gente elege pessoas que são, em primeiro lugar, honestas, em segundo lugar, e aí não pode ter nenhum rabo preso. A gente está cansado de ver gente que é honesta no discurso, mas está cheio de rabo preso. Honestas, capazes e que têm o propósito de contribuir para a transformação do nosso país. E não ficar votando em gente que está mais preocupada com like em rede social, em fazer tweet de lacração. Esse tipo de atitude não vai nos levar a nada. Então, nós precisamos começar a nossa mudança por nós mesmos, analisando quem se candidata pelo seu histórico de vida, pelo seu histórico de ações, e não pelo discurso bonito que eventualmente surge em época de campanha. Muito bem, nós vamos agora para o nosso segundo assunto de hoje, nesse primeiro bloco aqui do Entre Linhas. O governo Jair Bolsonaro anunciou uma série de medidas que visam a evitar o colapso do sistema de saúde pela falta de oxigênio hospitalar. O Ministério da Saúde pretende redistribuir cilindros de oxigênios localizados em diversos pontos do Brasil. O plano do governo federal é enviar 1.000 cilindros de oxigênio de São Paulo para estados como Rondônia, Acre, Rio Grande do Norte, Ceará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Aliás, alguns cilindros de oxigênio já vieram de Manaus, veja só, Manaus para o nosso vizinho aqui, Paraná. Vamos lá para o comentário de Divaldo Ceresini. Pois é, isso é bacana, né? A gente vê os governos se mexendo em busca de construir soluções para os problemas que nós temos. Infelizmente, lá em Manaus, a crise foi instalada antes que a solução pudesse começar a ser construída. Mas a gente vê que foi construída uma solução, tanto é que agora Manaus está cedendo os cilindros de oxigênio para outros lugares do Brasil em que há falta. Eu não sei, não tenho a capacidade de dizer se essa ação ou aquela ação está certa, porque isso é um assunto extremamente técnico. Mas a gente fica feliz de ver que a estrutura foi criada e a gente espera que isso seja replicado e, principalmente, eu espero que isso seja replicado não somente nesse período de pandemia. Eu, sinceramente, espero que os nossos governantes tenham mais atenção com aquilo que é essencial na função dos governos, que é cuidar da saúde, que é cuidar da educação, que é cuidar da assistência social para aqueles que realmente necessitam, com o intuito de que essas pessoas tenham a possibilidade de reconstruir a sua vida e não que fiquem eternamente dependentes de político A, B ou C. Tá? Eu espero que nós tenhamos este momento como uma oportunidade de construir um caminho sólido para um futuro de prosperidade para o país. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, o que você acha dessa situação aí? O problema não é só o oxigênio, né? O problema maior é cilindros. Nós temos depoimentos aqui de amigos empresários. Ontem eu estava conversando com ele dizia que tem contrato de 20 anos com a fornecedora de oxigênio e vieram aqui retirar cilindros da indústria dele sexta-feira passada agora por ter necessidade de usar os cilindros para abastecer o caos que virou devido à pandemia à saúde. E nós temos que levar em consideração agora que movimentos precisam ser feitos, estão sendo feitos, né? E o que acontece é que o problema é porque ninguém estava preparado para uma pandemia dessa. O erro de ninguém estar preparado é que depois de um ano de crise a gente vê o estado mais rico da federação com a pior performance de gestão da crise. Isso sim é um erro administrativo e governamental. O João Dória ele realmente conseguiu ter uma ação totalmente desastrosa durante a pandemia, e nós vemos o estado de São Paulo passando por problemas que passou Manaus. Se realmente nós tivéssemos uma gestão eficiente, nós não estaríamos passando. São Paulo chegou a correr o risco de faltar oxigênio, né, devido a insumos do próprio cilindro, por exemplo, que
que contém ali o oxigênio. São ações desastrosas que governadores tomaram, fizeram, quiseram assumir para si isso tudo e ficou esse desmando total. Agora, essa semana, nós devemos ter uma decisão se isso realmente vai ser centralizado, não só a doação de dinheiro, para eles poderem usar como eles querem, mas se o Ministério da Saúde vai poder coordenar daqui para frente as crises da pandemia. Eu acho que é o primeiro passo. Então, um grande responsável, no meu ponto de vista, primeiro foi o STF, que determinou tal autonomia aos governadores. Aí nós poderíamos estar hoje todo mundo responsabilizando um só, o governo federal. É impossível responsabilizar o governo federal quando você teve ele cerceado de poder tomar decisões e diretrizes sobre o caminho que deveria fazer durante a pandemia. Muito bem, o Divaldo pediu a palavra, mas antes nós vamos ouvir a Aline Scarelli. Aline, é com você. Eu também preciso falar com relação à abordagem do Padilha, que desvirtuou a pauta que era desse anúncio do governo federal sobre as medidas no domingo. No domingo, o governo federal anunciou medidas, mas não fala exatamente quais medidas. A própria reportagem da Renova Mídia, ela não traz exatamente quais serão essas ações, né? Nesse domingo que ele anunciou essas medidas, também teve aquela falha grave na Anvisa, espero que todas as pessoas tenham acompanhado, que deixou de mandar um e-mail para marcar uma reunião para discutir a questão do kit intubação, que a gente está vendo que não tem, né? Eu entendo o seguinte, as medidas elas estão vindo tardiamente e as duras penas, porque na questão de Manaus e outras cidades que teve alto número de mortes, esse movimento está tendo agora do governo federal era para ter lá atrás, então não tem oxigênio, não tem o cilindro, e outra, nós estamos no quarto ministro dentro de uma pandemia, o quarto ministro que muda. Há uma semana ele foi anunciado e foi demitido outro. Até agora ele não tomou posse, pessoal. E outra, ele está lá para fazer o quê? Ele vai ter postura e autonomia ou ele vai assinar aquilo que o presidente manda, né? Porque agora a gente tem um ministro que é da saúde, então ele tem autonomia, isso vai ser construído? Então, qual que é a minha preocupação? E não vamos fugir da pauta, não é Dória aqui agora, não é gestão claudicante dos governos estaduais. Eu preciso dizer, Padilha, que o STF não tirou a competência do governo federal. Elas eram concorrentes, o governo federal continua concorrendo com os governadores. É a corrida pela vida. Então, assim, além de ter erros lá no começo, tanto o governo federal quanto o governo estaduais, todos eles, inclusive os municípios, as pessoas também não contribuíram para diminuir a curva. Então é isso, assim, o STF não tirou a responsabilidade do governo federal, não, é preciso dizer, pessoal. Muito bem, daqui a pouquinho eu vou deixar o Padilha falar, mas o Divaldo Cerezini pediu a palavra primeiro. Vai lá, Divaldo, 1 minuto. Só para reforçar essa história que o Padilha, ele insiste nessa questão de que o STF proibiu o governo federal de agir em combate à pandemia. Não proibiu. O que ele reconheceu foi que estados e municípios também têm o direito de tomar as suas ações que entenderem necessárias para aquelas localidades, na minha opinião, de uma maneira equivocada, dizendo que somente se essas ações forem mais restritivas do que as ações determinadas pelo Estado ou pela União. Tá? Então, não foi proibido. O que acontece no governo federal, como bem lembrou a Aline, é que há muito tempo não se tem um ministro de saúde. Nós tivemos lá o Pazuello, que fez uma gestão desastrosa, ele tem um lugar VIP nos piores ministros de todos os tempos, e olha que nós já tivemos um ministro ruim. E reconhecer esse erro, Padilha, é começar a construir a solução para o futuro. Senão a gente vai ficar numa situação muito embaraçosa, inclusive, como bem lembrou a Aline, que me parece que nós estamos revivendo a história. Mas vai fazer outro comentário? Nós tivemos lá no passado um tal de Bessias, vocês estão lembrados do tal do Bessias? Aí até que hora, agora nós temos uma situação em que o governo, para livrar as besteiras de um ministro que foi fiel escudeiro do presidente, ele está criando o Ministério da Amazônia para acomodar um aliado. Ok. E nós reviver a história do Bessias. Okay. Eu quero o mesmo tempo de resposta. Tem que ensinar ele que quando ele pede a palavra é 30 segundos. Não é um discurso de novo. Então vamos lá. Divaldo, ouvintes da Prudente AM, estou de novo porque ele esquece. E agora também desafiando a Aline. Uma atitude. Eu quero que vocês dois me apresentem uma atitude que o presidente Bolsonaro aqui em São Paulo poderia ter chegado para o Dória e falado assim, você não vai fazer, porque a autonomia é minha do presidente. O STF não te deu autonomia. Estou esperando, Divaldo.
vai para 2 Bota semanas de 70 programa milhões de e você vacinas em corre. dezembro no E estado de você São Paulo. agora é minha hora Acaba de com a falar. pandemia Agora aqui, você ouve. acaba com o Dória. Agora está na hora de Pronto. você Já ouvir. repeti Fica aí, isso está para na hora de você você. ouvir. Eu quero uma atitude. Você, amanhã, o Eudes abre o tempo, uma atitude. Você e a Muni. Vou repetir. Uma atitude que o Bolsonaro poderia ter dito. Dória, você não vai fazer isso porque eu que mando. O STF não tirou sua autonomia. Porque vocês são muito bons de discurso. Então vamos lá, né? Você fala que o Pazuello foi um mau ministro. Você sabia que em menos de 30 dias aumentou 87% o número de vacinados no Brasil? Que nós já vacinamos sexta-feira agora 500 mil pessoas num dia. Você sabia que em evolução de vacina diária, o Brasil, nos últimos 10 dias, é a nação no mundo que mais está aumentando o número de vacinas? E o que vocês têm a dizer da Fiocruz? O que vocês têm a dizer da Fiocruz? Que a aposta do presidente Bolsonaro e do ministro Pazuello na Fiocruz vai fazer nos entregar, a partir agora do mês que vem, 6 milhões de doses por semana. Isso vocês não falam, isso vocês não veem, porque não interessa. Como é que pode, Aline, você dizer que o STF deu autonomia ao presidente? Então eu repito, vocês têm até sexta-feira para dizer aqui aos ouvintes da Rádio Prudente AM quem e qual e como o presidente poderia ter mudado alguma atitude do João Dória ditador. Pronto, acabou. Estamos resolvendo, passa a pauta. Aline, obrigado, Padilha. Aline, você consegue responder aí em 30 segundos? Porque eu estou com o tempo esgotado. Vamos lá. Olha, eu penso o seguinte, no início da pandemia, quem teve um plano de combate à crise pandêmica? Foi o governo estadual de São Paulo. Você está me interrompendo. Espera aí, só um minuto, Adolfo Padilha. Vamos lá. Ele pergunta, eu vou responder, ele não deixa. Vamos lá, então. Responda. E até hoje o governo federal não apresentou um projeto de combate. Até hoje, pessoal, me mostra. Esses números que o Padilha relata não existem. Eu queria saber onde ele tira essa fonte. O Dória não é o inimigo dessa nação. Nós não temos, é um plano de governo. Nós não tivemos ministro, nós temos uma gestão claudicante. E eu acho que agora é melhor a gente parar. Eu acho melhor as pessoas pararem de defender, porque está ficando comprometedor. Está ficando comprometedor. O ouvinte da não merece ouvir essas coisas. Aline, só para concluir, tem um site localizasus.saude.gov. Entra lá e pesquisa. E amanhã tenha a coragem de admitir que você estava errado. Estou desafiando você. localizasus.saude.gov.br. Amanhã tenha a humildade de pedir desculpa da bobagem que você falou aí sobre vacina. Muito bem, olha, gente, nós temos que ir para o rápido intervalo aqui no Entre Linhas, já está praticamente esgotado todo o tempo que a gente teria, mas a gente volta já, daqui a pouco, depois do intervalo. Ok, estamos de volta com Entre Linhas. E aí, pessoal, os ânimos estão melhores, mais calmos aí? Espero que sim. Bom, foi lançado um desafio aqui do Padilha para a Aline e para o Divaldo. A gente vai esperar ao longo dessa semana. Eu vou pedir só mais uma vez que vocês respeitem a fala um do outro para que o ouvinte não fique naquela confusão lá, sem entender o que um está falando, o que o outro está falando. Bom, vamos lá para a terceira informação de hoje. Olha, prevista originalmente para 2020, a contagem populacional que já havia sido adiada devido à pandemia. O censo populacional, que seria realizado pelo IBGE, neste ano perdeu mais de 90% de sua verba, conforme o parecer final do orçamento federal apresentado pelo relator, senador Márcio Bittar. Segundo a informação da agência Câmara de Notícias, o parecer retira quase 2 bilhões do censo. Antes, a previsão anterior era de 2 bilhões para a realização da pesquisa. Vamos lá, então, para o comentário de Adolfo Padilha. Olha, eu acho que não tem... Veja bem, sabe o que eu acho interessante nisso, Eudes? Que o sindicato ele diz o seguinte, que tem que manter a verba, mas tem que adiar a pesquisa. Então, já entendemos tudo, né? Eu acho que tem outras prerrogativas e importâncias diante da pandemia, diante do grande volume do dinheiro que o governo está tirando do caixa. O IBGE, na verdade, demonstrou uma falha quando o atual governo descobriu aí quase 30 milhões de pessoas que não existia nem para o IBGE, o recurso que ele deu de ajuda emergencial, os ocultos, né? Os invisíveis, que o IBGE nunca identificou. Mas eu acho importante as pesquisas do IBGE. Só que eu queria entender um pouquinho melhor
porque fica aqui dúbia, né? É dito que tirou a verba e que se mantém a possibilidade de fazer. Mas eu vejo mais pela necessidade e agora prioridade. A prioridade agora é combater a pandemia de forma na parte econômica também. Tem muita família passando necessidade. E, como eu disse aqui, o IBGE demonstrou que tem falhas, porque no primeiro ano da pandemia, o governo federal, por suas próprias regras, por suas próprias buscas, descobriu aí quase 30 milhões de pessoas que estavam invisíveis, inclusive para o IBGE. Vamos lá, então. Divaldo Ceresini, a sua opinião sobre esse assunto. O censo completo ele é feito a cada 10 anos. Né? O nosso último censo, portanto, ele foi em 2010. Ele deveria ter sido feito no ano passado, foi adiado já por conta da questão da pandemia. O censo ele nos traz informações essenciais, Padilha, exatamente para evitar situações como as que a gente viveu ano passado, né? De descobrir essas pessoas aí. É verdade que nós tivemos também muitas fraudes que agora estão sendo descobertas, né? Então, é muito importante, sim, que se faça o censo. É evidente que, nesse momento, a nossa prioridade deve ser o combate efetivo, e não só do discurso, em relação à pandemia, tá? Então, se possível, embora isso vá trazer alguns prejuízos, é evidente, mas não tem outro jeito, né? Se possível, adiar a execução do censo, eu entendo que seria a melhor solução que a gente teria nesse momento. Não sendo a ideal, né? Mas eu acredito que seria a melhor solução. Mas é evidente que é urgente nós conhecermos melhores informações a respeito da população do país, não só em número, né? Mas principalmente outras informações que vão servir para guiar políticas públicas pelos próximos 10 anos. Vamos lá, Aline Scarelli, a sua opinião aí. O censo deve ser realizado esse ano ou a gente precisa esperar, né? Estamos em pandemia. Eu acredito que deva ser realizado, afinal de contas, esse orçamento estava previsto, né? Isso me fez lembrar, lá no ano passado, a exoneração daquele diretor do INPE, o Ricardo Galvão. Quem não lembra? Ele trouxe os números sobre desmatamento, trouxe soluções que deveriam ser feitas, né? Ele aponta o desmatamento e trouxe as soluções. O que aconteceu? Ele foi exonerado, porque ele contrariou o antiministro Ricardo Salles e o presidente da República com relação a essa pauta. Então, falar para mim que hoje o censo não dá para executar por várias questões, para mim é a mesma lógica. Qual é a lógica? De um país que não quer conhecer os números, não quantifica, não qualifica, não tem método, não conhece a realidade das pessoas, justamente porque, a partir desse censo, nós vamos traçar qual é o impacto da pandemia, a crise econômica e o agravamento da miserabilidade daqueles que já estavam e aqueles que estão entrando nas classes, nas faixas mais periclitantes de renda, de saúde, de vulnerabilidade. Isso é uma subjetividade grande. Eu penso que os prefeitos lá da Frente Nacional de Prefeitos vão se posicionar. Por quê? Como o Divaldo já alertou, esse censo, os estudos, eles dão um norte, dão um horizonte para os prefeitos com relação a políticas públicas. Então, eu tenho certeza que daqui a pouco vai vir uma manifestação deles. E a lógica desse governo é esconder os números. E olha só, o censo, o IBGE, o INPE, né, traz os números, eles questionam, eles exoneram. Então, está acontecendo de novo essa lógica, pessoal. A gente tem que trazer a verdade, dizer que não existe, não trazer números, não vai diminuir, não vai apagar uma realidade que existe, de agravamento da crise econômica e social para todos. Então, o censo é urgente justamente por causa disso, não vamos deixar de fazer. É importante para prosseguimento de políticas públicas. Muito bem. O Divaldo pediu a palavra. Divaldo, não vou poder te dar a palavra nesse momento, porque o tempo está bem corrido aqui, mas se você quiser usar dentro do seu próximo comentário, você pode colocar alguma coisa. Bom, eu vou para a última notícia de hoje. O governo pede ajuda de farmacêuticas para evitar a falta de kit intubação. Encontros estão ocorrendo após entidades afirmarem o risco de colapso do sistema de saúde em diversos estados, com esgotamento de insumos para tratar a Covid-19. Divaldo Ceresini. Parabéns, né? Nós precisamos agir, embora sempre possa ser antes, né? Mas que seja agora, que a gente não tenha uma situação da falta iminente. Nós temos uma situação de falta iminente, né? Que ela não vem se concretizar. Tivemos, infelizmente, uma compra desses insumos canceladas em agosto do ano passado. Espero que agora haja um trabalho muito intenso e efetivo para que a gente recupere
esse tempo que foi perdido de agosto até agora. Eu gostaria, o comentário que eu faria anteriormente era a respeito da proposta de defendermos, né, a transferência do dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário, em torno de 3 bilhões de reais, para que a gente possa, então, fazer o censo. É bem mais do que os 2 bilhões necessários. Muito bem, vamos lá então. Adolfo Padilha, o seu comentário aí, a questão dos insumos, né? O governo pedindo aí ajuda às farmacêuticas. Eu acho que sobre a verba partidária tem que resolver com o Congresso Nacional, não é o presidente, só para orientar o Divaldo aí, que às vezes ele fica meio desorientado na sede de atacar o governo, né? Eu acho que acontece o seguinte, o vírus, quando as pessoas dizem que já é tarde, já tinha que ter feito antes, será que eles não entenderam ainda que o vírus está numa nova cepa, inclusive? Que é uma nova pandemia sobre aquela pandemia de 2020? Será que eles não entenderam ainda que a coisa evoluiu? Que a coisa... algumas ideias, por exemplo, tratamento precoce agora está começando a ser defendido no mundo todo, né? Só no Brasil ainda por causa dessa birrinha política, mas no mundo todo está sendo defendido tratamento precoce. Então, quer dizer, as coisas estão mudando e o governo vai ter que mudar. Mostrar atitude agora, concordo com o Divaldo, tem que mostrar mesmo, tem que mostrar mais agilidade no sentido, porque o vírus não parou, o vírus está aí, pegando todo mundo, né? A economia não pode ficar parada. Você vê lá em Rio Preto, hoje o testemunho de um amigo meu empresário, não pode abastecer o carro. Olha que absurdo, não pode abastecer o carro. E tem gente que concorda com isso. Tem gente que concorda que cercear direitos e liberdades vale por causa do vírus que está acontecendo aí. Então, as coisas vão mudando. O governo tem que buscar apoio, tem que buscar ajuda. Isso vai acontecer constantemente enquanto a gente estiver com a pandemia, como ele fez desde o começo. Aline Scarelli, você tem 1 minuto e 20 segundos. É só isso, hein? Nós vai encerrar a nossa reunião aqui. Vamos lá. Aline. Então tá, o governo pede ajuda para questões do kit intubação, né? Vamos falar real. O que esse governo pensava? Que lá para meados de agosto, setembro, talvez não teríamos mais a pandemia. Então, ele não se organizou para adquirir o kit quando foi necessário. Então, em agosto, ele não... mundo, Aline! Tá faltando insumo no mundo, gente! Ele está me interrompendo. Não dá para Ele está me interrompendo. Ele está me interrompendo. Ô, Padilha, por favor, eu vou ter que abrir outra reunião já, mas vamos lá, Aline. Então, para finalizar, então, assim, já até, é difícil. Eu quero dizer o seguinte, que a gente percebe que eles achavam que ia ter um evento estratosférico e mirabolante, que a pandemia ia acabar, então ele não se organizou, é isso que aconteceu. E aí, quando foi questionado o Ministério da Saúde, bem como o governo federal, sobre a falta de aquisição do kit lá atrás, eles não responderam, pessoal. Então, a gente está sem resposta, a gente não tem um plano eficaz, ele não é eficiente, e no momento que ele tinha no passado de adquirir, porque tinha assim, não fez. Então, me parece o quê? Parece que é um projeto de ceifar vidas, porque está acontecendo isso. Imagina uma pessoa ser entubada sem o kit, sem o preparo. Imagina isso. Então, pasmem, gente. Eu acho que, assim, é um projeto de fim de vida para mim. Eu perdi até o foco, porque o Padilha me atrapalhou, infelizmente. Muito bem, pessoal, é isso aí. Nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Muito obrigado a você que ficou na sintonia. A apresentação é minha, Eudes Figueiredo, com a direção de Bruno Maluli e os comentários de Adolfo Padilha, de Valdo Cerezini e também Aline Scarelli. A gente volta em 2 horários, sempre, todos os dias, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã e também às 3 horas da tarde, aqui na Prudente News. Grande abraço para todo mundo. A gente se vê também pelas redes sociais. Até o nosso próximo encontro.